Olá, bem-vindos e bem-vindas ao MuseuCast, o podcast do Museu Histórico Municipal de Bauru. Hoje, em parceria com o Museu Ferroviário Regional de Bauru, em comemoração à Semana da Ferrovia e ao 12º Encontro Histórico Ferroviário. E para falar sobre um assunto muito especial, que é a história da nossa locomotiva 278, eu convido aqui Douglas Ruzon, historiador e maquinista do Museu Ferroviário. Bem-vindo, Douglas. Opa, tudo bacana, Fabiano? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a história da ferrovia hoje? Vamos sim. Douglas, você é maquinista do museu, então com certeza, além de historiador, né, e a sua especialidade é a história da ferrovia, a história ferroviária, como você iniciaria contando a origem da nossa locomotiva 278? De onde ela veio, como ela foi construída? Bom, a 278 ela foi construída pela Baldwin Locomotive Works, que era um fabricante de locomotivas a vapor lá da Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Foi uma empresa que surgiu na década de 1830 e funcionou aí até o final da década de 1960, começo dos anos 70, né? É tido como o maior fabricante de locomotivas a vapor do mundo, fabricou em torno aí de 70 mil locomotivas, né? E no caso específico da locomotiva 278, ela foi feita através de uma encomenda que a Noroeste do Brasil fez a baldo em 1919, de 3 locomotivas, né, da série do tipo Mogul, que seria a classificação das rodas da locomotiva. Né? O Mogul seria a locomotiva que tem 2 rodas guia, 6 rodas de tração, que são aquelas rodas maiores, que são conectadas pela braçagem, aquela roda que a gente vê, né, quando a locomotiva está fazendo esse movimento. E ela não tem nenhuma roda de arrasto, né, embaixo da cabine. E é lógico, a Noroeste já tinha outras locomotivas com essa configuração, né, tanto que a série 200 era só as locomotivas Mogul. E aí ela fez uma encomenda de 3 máquinas, que era 277, 278 e 279. E essas locomotivas vieram da Filadélfia para cá, vinha de navio, né, chegava em Santos, aí era embarcado nos trens da São Paulo Railway para subir até São Paulo, e de São Paulo para Bauru poderia vir ou via Estrada de Ferro Sorocabana, ou via Companhia Paulista, o que fosse mais conveniente na época, né? Então, essa locomotiva é uma locomotiva estadunidense. Sim, é uma locomotiva norte-americana. E desse período, você falou que ela veio, né, para atuar na Noroeste. E como se deu a história dela nesse caminhar do tempo para ela estar até hoje funcionando e nativa? Bom, ela é uma locomotiva que ela foi muito usada em serviços de pequenos trens mistos, né? Alguns trens de passageiros, outros trens de carga. Não é uma locomotiva que desenvolvia muita velocidade por causa do tamanho das rodas, né? Locomotiva a vapor, quanto maior o diâmetro da roda, maior a velocidade, porém menor é a força de tração. Então são locomotivas específicas para os trens de passageiros. Trens de carga é o inverso, né? São locomotivas com rodas menores, porém ela ganha em força e perde velocidade. Né? E a 278 seria uma locomotiva que ela fica aí mais ou menos no meio termo. E então ela provavelmente era uma locomotiva que trabalhou com trens de inspeção, era aqueles trens que eram administrativos da ferrovia. Né? Existem fotografias da 277 e da 279 tracionando esses trens. Então é provável que a 278 também trabalhou com esse tipo de serviço. Aqueles trens que trabalharam muito na construção lá dos ramais de Porto Esperança ou de Ponta Porã, Mato Grosso. Não era uma locomotiva a vapor, não era uma locomotiva que ela ficava cativa só num trecho, né? Onde a ferro fosse necessário, ela estaria ali, né, trabalhando, seja aqui em Bauru, Araçatuba, Mato Grosso, né? Infelizmente eu já ouvi muita gente falar: porque essa locomotiva era daqui de Campo Grande, Bauru nos roubou essa locomotiva. Não era. Era uma locomotiva pertencente à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e depois à Rede Ferroviária Federal. Então, onde fosse necessário o seu serviço, seria deslocada. Tá? E ela serviu a Noroeste até quando? Quando que ela foi aposentada na Noroeste para ela se tornar um documento histórico e começar
a fazer as viagens do trem da integração e pertencer ao Museu Ferroviário? Ela trabalhou, os relatórios mencionam atividades até 1969. A partir de 1958, começa o processo de dieselização da ferrovia. Isso ela já estava sobre a rede ferroviária federal. Noroeste do Brasil mesmo, como ferrovia, como empresa, ela vai até 1957. Aí ela passa a integrar a rede ferroviária federal, mesmo mantendo o nome Estrada de Ferro Noroeste do Brasil até a metade da década de 70, mas ela trabalhou até 69. Porque mesmo com os trens, já as locomotivas a diesel, o volume de transportes exigia ainda a necessidade de uso de locomotiva a vapor. Então, às vezes, por causa de uma manobra, um pequeno trem de serviço, uma manobra em oficina, então, ao invés de você deixar uma máquina diesel ali trabalhando, você deixava uma locomotiva a vapor, e a máquina diesel, como ela tem uma capacidade maior de tração, ela ia no trecho puxar trens comerciais, né? E já em 70, o relatório menciona que não só 278, né, mas outras locomotivas da série 400 ainda eram mantidas em condições operacionais caso necessidade, mesmo após a baixa. Elas já estavam baixadas como operacionais. E das irmãs dela, das 277, que foi transferida para a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, que é a linha que sai ali de Puerto Quijaro até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, entre o final dos anos 50, o comecinho dos anos 60, no máximo 63, por ela foi transferida para lá, de cabeça não vou lembrar, tenho isso documentado, mas de cabeça não lembro. E a 279, que a baixa veio também junto com a 278 em 69, porém ela foi cortada. A 278 sobreviveu e a 279 foi para o Massarico. Até ela ficou, 69 até 86, aí ela ficou parada, encostada nos pátios. Não sei, eu não tenho informação de qual cidade ela ficou nesse período. E em 1986, a Rede Ferroviária Federal ela lança o projeto do Trem da Integração, que seria um trem comemorativo aos 80 anos de inauguração da Noroeste, que foi no dia 27 de setembro de 1906. E a alusão ao Trem da Integração seria em 1986. E o projeto previa a recuperação de 2 locomotivas a vapor, que aí foi escolhido a 278 e a 401. E aí também a recuperação de alguns carros de madeira, porque dentro de um deles, que é o S22, que hoje está aqui também no museu, ele foi transformado num museu. Ele foi confeccionado módulos que as peças ficavam expostas, e esse trem percorria várias estações, fazendo paradas, a locomotiva acendia, o pessoal apitava, para chamar o público, para mostrar uma locomotiva a vapor em funcionamento. Então, esse projeto aí do trem da integração, ele funcionou entre 86 e 1990, por aí. Depois do projeto do trem da integração, ela funciona ainda há alguns anos aqui em Bauru, principalmente nos trens de Natal, com a chegada do Papai Noel aqui na Gare. Então, era muito comum, na década de 90, ela funcionava. Eu vi ela funcionando uma vez em 1992, se eu não me engano, que ainda tinha aquele trem de passageiros, o trem convencional entre Bauru e Corumbá, e foi uma coincidência. Eu tava, minha mãe estava aqui na cidade, e toda vez que vinha para a cidade tinha que trazer na estação para ver o trem, a partida do trem. E coincidiu que foi um dia que estava a locomotiva acesa, só que eu não vi ela de perto. Eu vi de longe, e depois eu passei pela rua ali naquele portão já pro lado da Sorocabana, e pelo muro eu consegui ver a parte superior da locomotiva ali, o domo de vapor, o apito ali, aquela parte saindo fumaça. Mas eu não consegui ver ela de perto, funcionando até 2004, digamos assim. E foi a partir daí que você quis se tornar maquinista? A partir do momento que você viu esse pedacinho dela? Quando que você desenvolveu você é um apaixonado pela ferrovia, né? Você não foi um historiador que encontrou dentro daquele processo uma área para estudar. Você já se tornou historiador querendo estudar a história da ferrovia. E ser maquinista também. Em que momento que você teve a chave virou e você descobriu qual era o seu sonho profissional para a vida? Digamos que foi 2 etapas. A primeira, já desde que eu me entendo por gente, de falar assim, do gostar da ferrovia, de ver a ferrovia de uma maneira diferente, como
talvez até de uma maneira um pouco romantizada pelas viagens que eu fazia, né, até desde a época da gravidez da minha mãe até meus 5 ou 6 anos. E depois, a vontade realmente, veio essa vontade de ser maquinista, mas de trabalhar com locomotiva a vapor, a batida do martelo, digamos assim, foi em 2011, lá em Paranapiacaba. Não foi um encontro de ferromodelismo, como sempre costuma acontecer para reunir pessoas, né? Eu fui fazer uma viagem no Expresso Turístico da CPTM, eu lembro até hoje, foi em março de 2011. E naquela época tinha o chamado Trem dos Ingleses, mantido pela ABPF, né, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, lá dentro do pátio de Paranapiacaba, ali no Museu do Funicular. E um colega que estava comigo, né, ele morava aqui em Bauru na época, ele era amigo do maquinista lá, então estavam os dois conversando na locomotiva. Lembra, estava chovendo, a gente com uma capa de plástico de chuva, e aquilo era chuva e neblina, é o normal do clima de Paranapiacaba. E os dois lá dentro da cabine da locomotiva conversando, eu no chão, a chuva começou a apertar, o trem estava para sair, ele olhou para mim assim, eu estava parecendo aquele gatinho do Shrek, né, o gatinho de bota com aquele zoião comprido, olhando eles assim, e ele só falou assim, você tá com ele? Eu fiz assim, Falou, então sobe. Aí eu fiz aquela viagem dentro da cabine da locomotiva. Ali foi aquela coisa, não, eu quero trabalhar com esse tipo de máquina. Surgiu ali a paixão, digamos assim, por locomotiva a vapor. E quando você teve seu primeiro contato mais próximo da condução da 278, quando você conseguiu se aproximar desse processo, além do menino que via a locomotiva partindo, mas como um possível maquinista, quando se deu esse momento para você? No caso da 278, desde 2004, né, quando estava em operação os passeios dentro do projeto Ferrovia para Todos, regularmente eu sempre vinha fazer algum passeio, mas eu não tinha aquela proximidade assim com a equipe, né? Às vezes perguntava alguma coisa para o pessoal, para o Alex ou para o Geraldo que estava trabalhando na locomotiva, eles me respondiam tudo e ficava nisso. Não era, eu subia às vezes ali, que eles deixavam só subir para ver, ali a fornalha e tal. Porém, como operação, né, acompanhar realmente a operação foi depois que eu prestei o concurso em 2011, no final de 2011. E quando foi em fevereiro de 2012, eu fui num dos passeios, que tinha todo o terceiro domingo do mês, e foi quando o Alex me falou, você não quer ver como que opera a locomotiva, já que você vai trabalhar aqui mesmo? Falei, vamos. Então, dali aí, todo domingo, todo terceiro domingo de cada mês, eu vinha nos passeios como voluntário, da roda, do truque do tender, uma coisinha pequena, assim, eu já fazia. Limpar alguma coisinha, mas a condução específica, não. Só depois trabalhando aqui no museu. E você chegou a estudar a 278 para entender como que é o funcionamento específico dela? E o que te chama mais atenção nela, enquanto máquina? O que você acha que é um ponto interessante e que poderia funcionar até como um atrativo, né, para as pessoas apaixonadas por ferrovia ou demais pessoas? Como locomotiva a vapor, ela não tem uma diferença mecânica assim, significativa, vamos falar, ela tem um diferencial em relativo às outras locomotivas em operação no Brasil. Não existe isso. O que existe é a diferença dentro desse universo, digamos assim, das locomotivas a vapor que sobreviveram, é porque é a única locomotiva Mogul da Noroeste que sobrou. A Noroeste teve em torno de entre 10 ou 15 locomotivas do tipo Mogul, dentro da série 200, e todas elas já não existem mais, só a 278. E seria praticamente isso, né? Esse é o diferencial dela. Dentro do Brasil também, de locomotiva desse tipo Mogul, que eu me lembro, eu acho que só existe a locomotiva hoje do trem Caiçara, que é a número 11 lá da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, que está em operação entre Antonina e Morretes, que é do tipo Mogul, né? A locomotiva hoje funcionando no Brasil, a locomotiva mais antiga, de 1884. E uma terceira locomotiva Mogul, que eu tenho conhecimento, que estava em Atibaia, num sítio lá que tinha uma ferrovia dentro do próprio sítio, né? Era uma locomotiva que veio da antiga estrada de ferro Leopoldina.
Fora essas, de cabeça, eu não tenho conhecimento de alguma máquina desse tipo. E fala pra gente, porque assim, né, pra gente que está um pouco mais habituado com essa questão ferroviária, né, que trabalhamos nesse ambiente, a gente fala locomotiva a vapor, locomotiva diesel, mas fala pra gente, conta um pouquinho para quem está assistindo, o que é uma locomotiva a vapor? Quais são as características da 278 enquanto locomotiva a vapor? Bom, a locomotiva a vapor, o princípio de funcionamento, você faz a queima de um combustível, que pode ser o carvão, a lenha ou o óleo, dentro de uma fornalha, e aí vai ferver a água dentro da caldeira. E isso vai produzir o vapor. Seria praticamente o mesmo princípio da panela de pressão. É uma panela de pressão gigante com roda embaixo. Às vezes eu costumo usar esse tipo de explicação. Depois o vapor, no caso da 278, é um vapor superaquecido. Né? Existe uma pequena diferença, às vezes, dentro das locomotivas. Algumas locomotivas mais antigas, do século XIX ou dos primeiros anos do século XX, são locomotivas de vapor saturado. O que é isso? Da mesma maneira que o vapor sai da caldeira, é um vapor um pouco molhado ainda, né? Ele tem muita gotícula de água. Ele já vai para os cilindros para realizar o trabalho dentro dos cilindros, ali, a movimentação do pistão. E a 278 é uma locomotiva superaquecida. Depois que o vapor ele é captado dentro do domo de vapor, ele vai por uma serpentina para ser superaquecido. Então você tira essas gotículas de água e você aumenta ainda a temperatura do vapor. Isso proporciona um maior rendimento para a locomotiva. Seria como se você tivesse dado uma envenenada no motor de um carro, para talvez ficar um pouco mais fácil de entender, né? Turbinasse o motor de um carro, comparando uma locomotiva a vapor superaquecida para uma saturada. Né? Existem várias locomotivas ainda no vapor saturado em funcionamento no país, né? A maioria das locomotivas a vapor hoje em funcionamento estão sob a tutela da ABPF. E também muitas que, principalmente nos grandes trens que eles trabalham hoje, é tudo vapor superaquecido, né? Você tem um rendimento de trabalho da locomotiva. Ela também teve o freio a ar adaptado. Né? Originalmente, no Brasil, as locomotivas na Noroeste, principalmente nas linhas de bitola métrica, era tudo com freio a vácuo. É um sistema são dois tipos de freios criados na mesma época nos Estados Unidos pelo George Westinghouse. Ele estava num sítio e viu dois trens vindo em sentido opostos na mesma linha, e o desespero da equipe tentar frear a composição e não conseguiu. E os dois trens colidiram de frente. Então ele desenvolveu dois sistemas de freio, um que usa o vácuo e outro que usa o ar comprimido. E a diferença é que o ar comprimido ele tem um rendimento maior. Você pode montar uma composição maior, você tem uma eficiência de frenagem maior, e que hoje é o sistema utilizado nas ferrovias. E aí, no final da década de 80, a 278 teve esse sistema adaptado. Funciona, foi um sistema adaptado, mas que funciona perfeitamente como se tivesse sido instalado de fábrica na locomotiva. É isso o que permite ela também operar nas linhas das concessionárias ferroviárias do Brasil. Se ela for homologada em operação na Rumo Logística ou alguma outra concessionária que opere trens da bitola métrica, ela está apta a trabalhar. Ela foi adaptada, né, para conseguir continuar operando, porque ela é uma locomotiva de 1919, né? Isso. Né? Esse, às vezes, pode ser até algum entrave dentro dos processos de tombamento. Porque, às vezes, algumas atitudes dos municípios, né, de tombar o material ferroviário, não só com o intuito de preservar esse material, mas sim de que evitem que esses materiais sejam levados da cidade. Né? Existem, às vezes, essas brigas, né, principalmente entre os municípios. Né? Eu tenho uma locomotiva a vapor que está aqui no pátio abandonada e tal, outro município consegue a tutela da locomotiva e vem buscar para levar embora, e fica aquele brigueiro dentro do município. Não vai levar, deita na linha, braço simbólico na locomotiva e tal. Então, um dos meios para evitar esse tipo de transferência de material é o tombamento. Porém, o tombamento, pelas normas gerais do tombamento, alguns sistemas que não estavam ali na locomotiva não podem ser colocados. Você estaria alterando o equipamento, se fizesse alguma outra adaptação.
Porém, se você quer manter a locomotiva ou qualquer outro bem ferroviário em condição operacional, você tem que estar adaptando esse equipamento para atender às normas de segurança das ferrovias, né? Seja adaptações do sistema de freio, sistemas de tração, de choque ali nos engates, né, nas rodas, os antigos mancais de frição por rolamento. Então vai de acordo com cada ferrovia, que a locomotiva vai, ou o carro, o vagão, enfim, o que o veículo for operar, ele tem que se enquadrar naquelas normas e também nas normas de segurança. Eu não posso manter, às vezes, um equipamento funcionando com o mesmo padrão de segurança lá da década de 1890, 1910, sendo que estamos hoje em 2021. Então, tem que tentar trazer o mais próximo possível do padrão atual. Existe uma questão, né? Hoje a gente enxerga patrimônio cultural como algo dinâmico, né? Como, por exemplo, espaços museais que são tombados como patrimônio cultural, às vezes de maneira integral, mas recebem público, né? Possuem função atuante. Então, são espaços que demandam instalações para acessibilidade. E hoje a questão da preservação ela é muito dinâmica, né? Ela conversa com essas linguagens de adaptação, de ampliação dos acessos. Então, eu acredito que nessa questão da 278, por exemplo, que houve essa alteração, acho que nada diminui ela enquanto documento histórico, né? Só mostra que ela teve as adaptações para continuar funcional como locomotiva, que é o que ela é, né? Embora tire algumas questões da originalidade. Mas patrimônio histórico não é só aquilo que é original, né? É aquilo que também recebe a influência da história que viveu, né? Então, acho que isso complementa a história dessa locomotiva que veio até tantos anos, né? Hoje ela tem 102 anos, vai completar agora, né, em outubro, não é, Douglas? Sim, sim, ela foi fabricada em outubro de 1919, né, a data que está constando na placa da locomotiva. E sobre essa questão do patrimônio, ainda vou jogar outra bomba em cima ainda, para abrir mais ainda a discussão. Até na onde é válido o equipamento, no caso que eu trabalho, né, do equipamento ferroviário, ficar estático. O que compensa mais? Deixar ele estático ou deixar ele em estado de funcionamento? O que compensa mais? Eu ver ele aqui no meu município parado ou eu ver ele em outro lugar funcionando? Então, é uma discussão que tem que ser enfrentada hoje no Brasil, porque muitos equipamentos só se salvaram, principalmente no caso da locomotiva a vapor, porque foram parar em praça, bosque, zoológico. Isso foi útil lá há 40, 50, 60 anos atrás, a partir da década de 50, quando essas máquinas começaram a ser substituídas pelas locomotivas a diesel ou elétricas. Mas e hoje? É justificável ainda manter esses equipamentos como monumentos estáticos? Não é mais interessante eu remover esses materiais do seu estado monumental e trazer eles novamente à operação, mesmo que for em outra região, em outro lugar? É um movimento que eu vejo que está acontecendo na Europa, acontece na América do Norte, várias locomotivas estão sendo retiradas do estado pedestal e voltando à ativa, e até mesmo a construção de novas locomotivas do zero, como se fossem réplicas, né, obedecendo as normas de segurança atuais, e isso está sendo também outra prática comum, né? Isso vai de acordo com o custo do projeto. Como eu disse, a questão do tombamento é dinâmica, né? Isso aí daria até um museocast específico sobre isso, a gente falar sobre essa questão da interpretação do patrimônio funcional e do patrimônio cultural colocado como monumento, né? Como algo para contemplação. Realmente são várias vertentes que abrem precedentes para diversas contextualizações e problematizações. E essa é a riqueza da questão cultural, né? De você ter tantas possibilidades para um mesmo documento histórico. E é interessante essa reflexão de o que vale mais, né? Uma locomotiva colocada como monumento em uma praça ou a locomotiva em função. Mas se ela não tivesse, às vezes, sido considerada como monumento em algum momento, será que ela continuaria ainda entre nós? Ou se ela já teria sido vendida como ferro velho? Então, em algum momento, esse processo de monumentalização contribuiu para que esses documentos chegassem até aqui.
Ao mesmo tempo, até onde vale a gente olhar para uma locomotiva e vê-la apenas como monumento e não como uma locomotiva funcional? Afinal, ela é, né, um meio de transporte. Então, todas essas problematizações são assuntos bons da gente discutir e convidar a comunidade para participar com a gente também. Não, eu ia falar que exemplos nesse sentido aqui no Brasil não falta. Sim, tem muita coisa para discutir, muitos exemplos para a gente problematizar, né? Sim, sim. E Douglas, a gente está se aproximando já da nossa meia hora, né? Um bate-papo hoje um pouquinho mais reduzido, mas com muito assunto. A gente poderia ficar aqui, eu tenho certeza que muito mais tempo. Mas eu gostaria de pedir para você dar uma palavra final e falar um pouquinho sobre a importância da 278 hoje, enquanto documento histórico, enquanto composição do acervo do Museu Ferroviário, e também a importância da 278 para você enquanto maquinista hoje, né? Não como uma máquina de operação, mas sim como um documento histórico. Como você resumiria isso para a gente? A importância dela, ela é o retrato vivo, né, de uma época, de uma tecnologia que já não está mais em uso no mundo, pelo menos comercialmente, ou em pouquíssimos lugares. Né, através dessa locomotiva em funcionamento, você pode entender como esse mecanismo funciona, do que ele é constituído, do que é necessário para que ele funcione. É um objeto que ele também mexe com o imaginário das pessoas. A locomotiva a vapor, ela tem esse poder imaginário, seja através da literatura, de desenhos animados, dentro do cinema, né? Então, dentro desse todo mundo fictício, ela sempre mexeu com o imaginário das pessoas. É uma locomotiva que também ajuda a trazer de volta memórias esquecidas, memórias adormecidas de várias pessoas, tanto ex-ferroviários quanto ou não. Né? São pessoas que eu mesmo já vi, a partir do momento que o cidadão ouviu o apito da locomotiva dele chorar na plataforma da estação, o que você vê nos olhos da pessoa que o som daquele apito talvez fez um filme passar na mente daquela pessoa. Que lembrança que veio? Foi lembranças tristes, lembranças boas, um misto de, sei lá, de vários sentimentos. Ela desperta a curiosidade dos mais novos sobre, né, ela faz a ideia, as memórias que os mais velhos contam para os mais novos ganhar vida. É como você estivesse entrando dentro de um livro, por exemplo, né? Você ou lê aquela história, então você vê depois a locomotiva, você fala, puxa vida, isso realmente existe, é assim que isso aqui funciona. Ou quando você ouve aquela história de algum familiar contando, né? Tanto que trabalhou ou só utilizava o trem para viagem, ou simplesmente convivia ali na cidade com a passagem do trem. Então, a partir do momento que você vê essa locomotiva ao vivo, você entende o que aquela pessoa viveu, né? Você sente o calor da caldeira, você sente o cheiro da madeira e do óleo queimado, né? Então você sabe o que era você estar convivendo com esse equipamento. Legal, Douglas. Eu queria agradecer, né, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Queria convidar o pessoal que está aqui no chat a fazerem perguntas. Todas as perguntas que forem feitas aqui no chat a gente vai encaminhar para o Douglas. Se vocês puderem deixar algum contato, a gente responde, né? Nós também temos as redes sociais que estão passando aqui embaixo, né? Nessa parte aqui de baixo. Vocês também podem acessar para saber mais informações sobre as programações, tanto do Museu Histórico quanto do Museu Ferroviário e também da Pinacoteca Municipal de Bauru. E agradecer, Douglas, obrigada realmente por esse relato, porque é um relato de um profissional e também de uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né, e carrega isso no peito há muitos anos, desde a mais tenra idade. E agradecer pelo seu depoimento e pela sua colaboração na preservação da história ferroviária daqui de Bauru e de região. Eu aqui agradeço, né, por também estar compartilhando um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos sobre a ferrovia, sobre a locomotiva a vapor, ou até mesmo alguma vivência pessoal. Isso é muito bacana, você conseguir compartilhar o seu conhecimento com as demais pessoas. Legal, Douglas. E que venham mais museocasts. Vamos pensar nessa roda de conversa sobre patrimônio
industrial ferroviário para o futuro, tá bom? Você já é convidado. Tá, vamos sim. Pessoal, uma ótima noite e até o próximo MuseoCast. Obrigada.